Tava na mesa, o cara tirou, mano. Tudo bem aí, doutor Cassione? Tudo. Tá ligado? É? Só tua caneta aí, canetinha. Isso aqui eu vou escrever, né? Olá para você que acompanha mais uma edição do nosso painel regional, sempre conosco, não é, de segunda a sexta-feira, 10 para a está acabando, né? Mais 8 dias, né? Termina o horário eleitoral no rádio e na televisão. E aí, na outra segunda-feira, dia 6, a gente volta no nosso horário habitual da 1h30 da tarde, com a reprise às 20 horas. Até lá, não é? Às 10 para as 2 no ao vivo e às 7h30 da noite, na nossa reprise sempre de segunda a sexta-feira. Você sabe também que os finais de semana tem painel regional também, não é? Às 3 da tarde no sábado e uma outra edição às 5 da tarde aos domingos, né? Programa sempre trazendo aqui as personalidades, figuras de destaque aqui da região metropolitana e do Brasil, debatendo, discutindo, aprofundando junto com você os temas, os assuntos que fazem o dia a dia aqui da cidade, da região e do nosso país. Vicente Cassione, advogado, articulista, mais uma vez participa conosco aqui do painel. Prazer em vê-lo mais uma vez. Tudo bem, Cassione? Tudo bem. Um abraço a você, ao Banha, ao Rogério e aos caríssimos telespectadores. Vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB aqui de Santos, participa, colabora com a gente mais nesta edição do nosso painel regional. Boa tarde, tudo bem, Banha? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, conto mais ao nosso telespectador do painel regional Debates. Boa tarde ao professor Cassione, boa tarde ao doutor Manuel Rogério. Manuel Rogério, nosso advogado, comentarista, participa sempre conosco aqui do painel regional, mais uma vez está conosco nesta edição. Tudo bem, Rogério? Boa tarde, Boturão. Boa tarde ao doutor Cassione, ao vereador Banha. Boa tarde especial aos nossos telespectadores. Lembrando sempre o nosso telefone, 3014-5281. Você liga, participa conosco, né, com a pergunta, com o comentário, com a opinião, sempre sobre os temas da pauta aqui do dia a dia da cidade, da região e do país. Pauta que a gente vai colocar à sua disposição na sequência. Pelas redes sociais, facebook.com/painel regional, também sempre aí à sua disposição. Você participa com a gente, envia a sua mensagem, a gente fica sempre muito satisfeito com isso. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone Painel Regional e acompanha em tempo real o que se discute, o que se debate aqui durante o programa. E o Painel Regional encerrado vai para o YouTube, não é? Você rever, não é, os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro, como você assim desejar ou preferir, tá certo? Manchete dos nossos parceiros aqui do dia a dia, o Diário do Litoral DL traz na capa, não é? Manchete diretamente ligada à eleição, flagrada suposta fraude de pesquisa em Guarujá, não é? Uma publicação sem registro, em um jornal sem autoria, sem assinatura, e uma pesquisa aponta aí vereadores e candidatos, que a gente não cita aqui, porque a legislação para a TV e para a rádio é diferente da legislação para os jornais, né, para a mídia impressa, lamentavelmente. Né? A Sônia recebe aqui, por favor, me ajuda a passar um exemplar também ao Banha e ao Manuel Rogério. E o destaque do Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo de comunicação do DL, circula pela região, por todo o nosso estado, traz aqui na primeira página, mais de 66 milhões de ações aguardam decisão judicial. É a Justiça do Brasil que, infelizmente, está travada, não anda. A quantidade de casos pendentes nos tribunais do país tem crescido, em média, 3,4% ao ano. Vicente Cassione recebe uma edição aqui do Gazeta, o Banha e o Manuel Rogério também recebem cada um a sua, né? Destaques para o nosso dia a dia aqui, para a nossa região. O DL traz aqui também a última pesquisa do Ibope, a corrida presidencial vai pegando fogo, as eleições acontecem no próximo dia 5. Temos assuntos importantes sobre a cidade, assuntos importantes sobre a região, e eu queria que o Cassione fizesse aí um preâmbulo, né? É um assunto bastante interessante que diz respeito ao crescimento, ao desenvolvimento da cidade, mais especificamente da área central de Santos. O projeto Alegra Centro, Cassione, foi planejado, foi discutido, foi debatido, não é? Anos atrás, foi colocado em prática e, ao que tudo indica, teve um princípio, não é, de sucesso, mas uma série de problemas, de tombamentos, enfim, especialmente, não é? Criaram aí uma série de dificuldades, os empresários pretendiam investir por lá, acabaram pisando no freio, né? A gente chegou a receber aqui representante do Sinduscom, não é, que falou muito sobre esse tema, e
colocou essa questão dos investimentos, as dificuldades que o empresariado encontra em tentar investir na área central da cidade. Surge um projeto de lei agora na Câmara, que é da autoria do Banha, que está aí ao seu lado, né, e que propõe aí mudanças, alterações que podem, de alguma maneira, desengessar o centro de Santos. Queria que você falasse um pouco a respeito desse tema, né? Você acompanhou isso muito de perto, participou aí de pleitos, né, de eleições, onde se debateu muito essa questão do Alegra Centro. O que se pretendia para o Alegra Centro, para a área central da cidade, aconteceu em parte, não é? Mas acho que grande parcela acabou ficando pelo caminho, ou não? Então, se você me permite, Boturão, eu gostaria de ouvir, eu quero opinar sobre isso, até porque eu tenho o meu escritório ali, né? No centro histórico, e foi um investimento muito alto e que está realmente ruim o centro, não há dúvida nenhuma. Eu gostaria de ouvir o Banha sobre o projeto dele, que eu não conheço, para depois eu fazer o comentário global, envolvendo quais são as ideias dele a respeito disso, e depois eu quero aí sim falar sobre o que eu acho do centro, desse Alegra Centro, que eu há muito tempo venho chamando de Entristece Centro. Perfeito. Alegra não, Entristece Centro. Perfeito. O Banha vai então explicar, não é? Com alguns detalhes aí o projeto que ele elaborou e apresentou aqui na Câmara na última quinta-feira. O Manuel Rogério vai poder comentar também, porque é um dos assuntos prediletos que ele tem aqui no painel regional. Banha, você fica à vontade então. Boturão, o legislador ele é motivado quando há, logicamente, existem alguns bolsões de degradação, existem litígios, existem praticamente conflitos. E aí entra a figura do legislador, e cabe sim, muita gente critica, alega inconstitucionalidade, que assim virou uma moda hoje, qualquer coisa, qualquer cidadão, até um leigo da imprensa, chega e fala, não, isso é inconstitucional. A única coisa mesmo que o vereador pode fazer é legislar sobre o plano diretor físico da sua cidade e uso e ocupação do solo da sua cidade. Consequentemente, eu não posso admitir conselho, a gente escuta em casa, nossa mãe, com os nossos pais, nossos avós, e os conselhos que aí estão, eles são conselhos consultivos e não deliberativos. O legislador, ele não está amarrado a conselho. O legislador, ele não está amarrado, ele estava amarrado à vontade popular, ao crescimento, ao empreendedorismo, ao desenvolvimento, à melhoria da economia da cidade. E o que a gente viu nesse Alegra Centro foi um verdadeiro conto do vigário. Isso foi um tiro no pé da administração. Nós tivemos lá... Você falou de conselho, que conselho é esse? Porque o telespectador, às vezes... A gente fala aqui, ele não sabe o que a gente está dizendo. Você falou conselhos, que não, conselho? O que está atrapalhando aí? O que atrapalha foi quando se fez a legislação, logicamente, a legislação ela foi encaminhada pelo antigo ex-prefeito, e na época era o vice-prefeito, João Paulo Tavares Papa, e vinha com o descobrimento, com o renascimento do centro. Ali se engajou comerciantes, se engajou todas as pessoas que tinham escritório no local e grifaram todos os imóveis, do Sabuó até o Paquetá. O que aconteceu com essa grife? Que foi capitaneada pelo Condepasa. Condepasa, que era administrado pelo seu Ney Caldato. Conselho é esse que você está falando? Esse é o Conselho de Patrimônio Histórico. Eu sei, eu queria que ele soubesse que o Condepasa é o famoso empata tudo. Isso. Aí, nesse conselho, eles conseguiram enganar todos, conseguiram, inclusive, enganar um decano, que eu respeito, uma pessoa que ficou muitos anos, um homem correto, ficou 20 anos na Câmara, ele foi um dos que segurou a bandeira do Alegra Centro, e passou para todos os comerciantes, muitos deles hoje, Cassione, já fecharam as suas lojas, faliram. Um verdadeiro aspecto de abandono, o vereador Adelino Rodrigues, naquela época, imbuído de boa ação, imbuído até pela decisão de que aquilo ia se transformar, como também o senhor também achava que aquilo mudaria, porque os incentivos eram pífios.
As pessoas tinham que empreender e gastar para mudar suas fachadas. Os níveis de proteção, eles chegaram a ser absurdos. E até não cabia, desencontrava com a realidade do desenvolvimento santista. Aí nós achamos, depois de muito estudo, nós começamos a ver. Uma área era a área de proteção cultural, outra área era a área de ZEIS, de habitação. Outra área era os níveis de proteção que tinham raios, que só da cabeça desses experts falavam que tinha que ter um raio de proteção de 300 metros, ou seja, com isso engessaram toda a cidade e só deixaram 2 núcleos, Cassione. 2 quarteirões do Sabuó até o Paquetá, só tem 2 quarteirões, que me permita, deveria ser exemplo por todo o centro da cidade. O senhor sabe onde ficam esses 2 quarteirões? Um é o imóvel onde está aquele belíssimo prédio do Grupo A Tribuna. Aquele quarteirão pode-se fazer tudo, deve-se fazer tudo. Ali pode ser um estereótipo. Deixa eu te colocar o estereótipo da Avenida Paulista, na cidade de Santos. Nós temos a João Pessoa, que não deveria ser outra coisa do que a Avenida Paulista de Santos. E em frente à tribuna, onde tem a gráfica do jornal, e na General Câmara e ali naquelas imediações, também pode. O resto está travado, o resto não se pode sequer levantar um prédio comercial, sequer pode levar um flat. Agora, o cidadão tem que se fazer alguma coisa. E nós fizemos uma lei para fomentar esse empreendedorismo, acabar com essa grife, porque o que a gente detecta de olhos nus foi que houve uma má-fé, houve uma reserva de mercado para que essas pessoas que eram envolvidas no Condepaz, tanto é que o prefeito atual já destituiu todas essas pessoas que estavam lá, é um Condepasa diferente, é um Condepasa novo, e a gente vem no encontro daquilo que o prefeito vem pedindo. O que é? Inovar, avançar, empreender, porque se a gente não fizer nada pelo centro, como o senhor viu, nós vamos ter um centro largado aos drogados, à prostituição, a escombros, a miséria, a degradação. Qual é a perspectiva do seu projeto ser votado a curto prazo? E pelo que eu estou entendendo, o seu projeto altera o engessamento, retira as proibições, que são todas. Por exemplo, antes de você responder, agora eu já posso entrar com a minha cunha, vou dar o exemplo do meu prédio. O meu prédio, quando eu fui adquirir o prédio, pertencia à Caixa Econômica Federal. E era um prédio tombado. Prédio tombado é aquele em que você não pode fazer nenhum tipo de alteração, você não pode edificar para cima dele, você não pode alterar a fachada, você não pode mexer nas características e assim por diante. Então eu não podia pintar, por exemplo, o prédio. Eu tinha que tirar toda a tinta que já tinha, 300 camadas de tinta que a Caixa Econômica foi fazendo e ninguém nunca achou ruim. Mas eu tive que tirar toda a tinta e fazer a chamada massa raspada. Massa raspada é aquilo que você tem na Prefeitura Municipal de Santos, é o que você tem em vários edifícios públicos. Fica meio áspero ali a parede. Porque você não tem pintura. Na Rua 15 você vê muito essa... A Rua 15 fez, naquele prédio da esquina da Rua do Comércio. Da Rua 15 com a Praça dos Andradas, eles fizeram isso. Também, massa raspada. Muito bem. Encarece muito, porque uma coisa é dar uma mão de tinta, né? Então você tinha que fazer preservação da fachada, não pode fazer nada. Muito bem, tudo isso eu fiz. Aí, hoje, quem é que pode fazer alteração na minha fachada? E já foi feita. Quantas vezes quiseram? Os grafiteiros. Verdade. Os pichadores. Tá certo? Meu prédio está todo pichado. Se eu quisesse dar uma mão de tinta no prédio, eu não podia. Mas os pichadores vão lá e picham. Então, o que acontece? Você não pode fazer nada, você não pode ter determinado tipo de atividade comercial, você não pode ter determinado tipo de atividade profissional, você tem uma porção de dificuldades. Então, o que uma porção de gente fez? Deixou o telhado, entre aspas, desabar, o telhado desabando apodreceu tudo, a fachada ficou naquela iminência de cair, o sujeito ia lá e dizia, olha, tem risco, não tem jeito, está degradado, eu vou demolir. Aí demolia e fazia um estacionamento a céu aberto.
está cheio no centro de Santos. Não é? O centro histórico de Santos, que tinha que ser preservado, não é. Você pega todo aquele trecho da rua Tuiuti, do Cais, que vai desde o Valongo, passando pelo Museu Pelé, não é? Até o Banco do Brasil e a Alfândega, toda aquela parte ali é de armazéns absolutamente degradados, deteriorados, que pertenciam à Codesp, não é? Que eu pedi ao governo federal que doasse à prefeitura, e na época foi conseguido isso, mas está lá tudo parado. Por quê? Porque o Ministério Público do Meio Ambiente não deixa mexer naqueles entulhos, naquelas ruínas, naquelas porcarias que estão ali. Então, aqui em Santos, tudo é difícil. Esse Condepasa, presidido por esse cidadão, cujo nome você deu agora há pouco, é realmente o órgão que mais atrapalhou a vida de todo mundo. Eu tenho do lado do meu imóvel um outro imóvel que, quando eu adquiri, ele estava todo com pastilhas, revestido de pastilhas, tombado, não pode mexer, tem que preservar, são imóveis de quase 100 anos. O meu imóvel faz, neste ano, 100 anos. Foi fundado em 1914, faz 100 anos, está ali grafitado, pichado, etc, etc. O do lado estava todinho empastilhado. Quer dizer, o que nunca poderia acontecer, porque você não pode botar pastilha preto e branco numa fachada, mas está lá. Então, agora, você pede autorização para fazer qualquer coisa, não pode, porque a lei não deixa. Por isso que eu estou te dizendo, e bem dizendo você, que esse é o projeto que está desamarrando, desalgemando, não é? Para que se possa ter um desenvolvimento, que o centro foi acabando. Na porta do meu prédio, a porta principal de entrada do meu prédio, à noite, é mitório público de craqueiro. Mitório, para dizer o menos, quer dizer, é um banheiro, é uma fossa, banheiro a céu aberto. Fossa de superfície, né, paradoxalmente. Então, no dia seguinte, todo dia eu trabalhando de lavar, limpar, higienizar e assim por diante. Por quê? Porque não tem iluminação, porque não tem polícia, porque não tem nada. O centro está absolutamente amarrado. Por quê? Porque cada vez mais esvaziado. O dono da xerocopiadora Mauá, ele comprou aquele prédio na esquina da Riachuelo com a Tuiuti, em frente ao Cais, que é um prédio histórico, para você ter uma ideia. Foi o primeiro centro de imigração do estado de São Paulo, isto é, todos os imigrantes deste país que entraram no Brasil a partir de 1800 e pouco, todos eles obrigatoriamente passaram por ali. Meu pai chegou no porão de navio imigrante, criança, com a minha avó, teve que passar por ali. E todos os nossos ascendentes. Então era um prédio histórico que tinha que ter sido preservado. Agora, o Teatro Guarani, que foi reformado pelo seu Papa, né, e que era o Teatro Guarani, tombado, etc, etc, esse não foi preservado como tinha que ser. Pintaram a fachada do Guarani. Ali era massa raspada, mas dane-se a massa raspada. Ali pintaram. E ele já está tremendo, foi muito mal reformado. É justamente nessa sua colocação que a gente vem procurar, através de uma legislação, trazer novamente o equilíbrio. Como o representante do executivo maior, que é o chefe da cidade, o prefeito, ou o representante do legislativo, que foi eleito pelo povo, ele não tem autonomia e não tem voz. Imagina. Não passa pela Câmara. Então deixaram a bel prazer que esse Condepasa ditasse o ritmo e a economia, o que eles queriam para a cidade. Então perdeu o equilíbrio e nessa lei a gente procura trazer o quê? Num dos artigos da lei diz que toda alteração ou mudança ou tombamento tem que passar por discussão na Câmara de Santos, como é feito no Congresso Nacional. No Congresso também tem a lei de destombamento, que passa, através de fundamentação, pelos nobres pares lá do Congresso Nacional. E aí a gente vê a rigidez como é se aplicada essa lei. Porque nem a Igreja do Rosário, Boturão, meu amigo doutor Rogério, nem a Igreja do Rosário foi perdoada. Porque teve uma infiltração no telhado, colocaram um produto para que aquele telhado não tivesse mais vazamento, o produto escorreu pela parede e ficou com duas cores a igreja.
Aí falou assim, eu vou ter que pintar, não aceitamos tinta. Isso que o deputado Cassione coloca. Não aceitaram tinta, multaram a Cúria, multaram a associação. Professor, isso foi feito para não dar certo, o interesse público ficou longe dessa discussão, criaram lá um pesqueiro e nós precisamos desatar esse nó. Muito bem, Manuel Rogério, pois não. Bom, vamos precisar de um pouco de tempo para pontuar várias Não, a questões. gente estica um pouquinho aqui, depois a gente compensa. Fica à vontade. A princípio, eu vou puxar um gancho do que você falou por último aí, Banha, que é a questão da legislação que muda essa questão do Condepasa ser um órgão de decisão. Ele volta a ser o que era na legislação do Banha, no projeto de lei apresentado pelo Banha, ele volta a ser um órgão meramente consultivo. Ou seja, são pessoas que se dizem conhecedores da história e um conselho ele tem que ser paritário, ou seja, tem que ter vários representantes e esses representantes devem estar lá, e isso deve ser aberto para mais pessoas da sociedade, não ficar girando só naquelas mesmas pessoas, que isso que causa o problema. Mas enfim, a lei ela volta a ter o seu aspecto original, que de início essa lei, o Condepasa era um órgão meramente consultivo. Só que foi uma lei difícil, uma lei que a cidade de Santos não assimilou, ela não se adaptou à realidade da nossa região. E ela teve que ter algumas alterações. E numa dessas alterações, algum espertinho colocou lá num parágrafo único que passou despercebido, onde esse parágrafo único, ele dá agora ao Condepasa o poder de decisão, de dizer, essa área é uma área de proteção. Agora o que eu queria pontuar também, essa questão do tombamento. É bom que todos saibam que assim, há uma certa diferença. Na verdade, esses imóveis do Alegra Santos sequer chegaram a ser tombado. Por quê? Se pelo menos quando o imóvel é tombado, o proprietário ele é notificado. E ele tem um direito de defesa. É claro que do jeito que se coloca esse conselho, que é senhor da razão, senhor de tudo, esse direito de defesa é inócuo. Ele acaba não surtindo efeito nenhum. Mas, pelo menos, ele tem o direito de defesa. Porque o direito de defesa é ao Condepasa. Não, no Condepasa. Você é notificado e você apresenta a sua defesa. Dizendo, lá no Condepasa. Como então... também você, entendeu? Você pode se defender e dizer, ó, meu imóvel não tem essas características que vocês estão falando. E tem outra coisa também que protege o cidadão, a questão do imóvel quando tombado, ele é registrado, ele é gravado na matrícula do imóvel. Então, se você vai adquirir um imóvel, você vai lá, tira uma certidão, está lá, imóvel tombado, está registrado no livro do tombo, aí você vai comprar, já tem aquele problema. Agora, o que aconteceu na Alegra Santos foi a área de proteção determinada por lei. Então, são áreas de proteção e corredores de proteção que existe nessa legislação municipal, que ela impõe restrições e limitações ao proprietário. Tanto limitações no imóvel propriamente dito, como no uso do imóvel. Mas aí não é só o Condepasa. O plano diretor, ele é restritivo. O plano diretor acabou sendo absolutamente restritivo. Então, o Condepasa influiu para que o plano diretor fosse feito de uma forma restritiva. E aí ele tem a faca e o queijo na mão, porque a lei é clara. O que tem que fazer? Mudar o plano diretor, que não pode ser porta arrombada, mas também não pode ficar do jeito que está, porque a prova indiscutível de que o centro andou para trás, que o centro foi acabando, que o centro foi encolhendo e que o centro não se desenvolve, é olhar o centro. Veja o centro. Então, o problema não é hoje mais o Condepasa. O problema hoje é alterar o plano diretor. E isto a Câmara Municipal de Santos tem obrigação, tem o direito, mas tem obrigação de fazer e rapidamente. Porque é para isso que existe a Câmara Municipal. E eu quero destacar, Cassione, que está se fazendo, procurando o equilíbrio desde o seu nascedouro na mudança que precisa ser feita. Porque o próprio prefeito municipal, ele entende que tem que ser alterado esse plano diretor, já fez comissões
conselhos de política urbana, alterou todo o Condepasa para que tenha mais pessoas envolvidas nessa discussão, historiadores inclusive, e logicamente o que é tombado tem que ser tombado, sim, o que é patrimônio histórico, ele vai ser preservado, nós não somos contra o tombamento. Agora, chegar a gravar ou marcar numa mancha, que eles fizeram lá, nesse determinado lugar, é uma mancha de proteção. Nesse aqui tem um raio da proteção do imóvel tal. E aí, você não... Se o cara foge do patrimônio cultural, ele cai na área arquitetônica. Aí ele vai falar, me lembra o café, me lembra os vários tempos da descoberta de Santos, que é o caso daquela casa, daquele senhor, que o Boturão fala sempre aqui, do Tarja Preta, do lado do Detran, que é uma casa que não tem nada de histórico, nem modelo arquitetônico, mas que esse cidadão hoje está pagando um preço muito caro por causa do desmando. Só pegar um gancho que o Rogério colocou há pouco, quer dizer, o sujeito tem a sua casa tombada, escolhida, definida lá pelo Condepasa. Ele não tem defesa. Eu tenho que sair para o intervalo e a gente volta em instantes com o painel regional. É rápido. Sentou em cima do Só que é o seguinte, ali... A catedral não é tombada, né, até agora? Catedral? No prédio da tribuna não é um quarteirão, é só o terreno. Só aquela... Retomamos aqui o nosso painel regional, você acompanhando com a gente, a participação sempre importante do nosso Vicente Cassione, do vereador Banha, do PMDB aqui de Santos, nosso painel Rogério, nosso advogado e comentarista habitual, como sempre, 3014-5281, ligue para cá, participe conosco, né? O assunto é quente, interessante aqui, questão que envolve o Alegra Centro, o desenvolvimento do centro aqui de Santos, as questões complexas dos tombamentos, e pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional. Cassione, Banha e Manuel Rogério, então, quando a gente discute e debate esse tipo de assunto aqui, tem sempre alguém que me para e fala o seguinte, mas vem cá, se eu tiver um imóvel e o Condepasa resolver que o meu imóvel é histórico e partir para o tombamento do meu imóvel, eu não tenho recurso. Você pode recorrer ao Condepasa, mas aí o Condepasa, evidentemente, se ele decidiu que vai tombar, ele não vai aceitar o seu recurso. Mas você não tem outra instância a recorrer, você é obrigado a engolir isso, não tem saída. Tem uma coisa mais grave que nós não citamos ainda nessa discussão. Muitas dessas casas, elas atendem comércio, atendem a advocacia, atendem casas de empreendedorismo, existe associação comercial, existe casas de frequência de gente, até casas noturnas. Nós temos um problema de segurança onde o bombeiro choca com a própria exigência do Condepasa. Ou seja, não, a porta tem que abrir para dentro. Não, a porta tem que abrir para fora. Tem que ter pelo menos 1,5 metro, 2 metros de porta, para não acontecer o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, morrer todo mundo sufocado. Então, para colocar e para você ter a auto de vistoria de bombeiro, o cidadão que investiu lá 2, 3 milhões, 1,5 milhão com os equipamentos, foi o caso. Você está aqui, pode citar o nome, não tem problema nenhum. Luiz Américo. Luiz Américo investiu na casa dele, ali na Rua 15, investiu, criaram tanto óbice, e aí ele falou assim, não, eu vou embora, eu vou pro Guarujá, porque aqui não dá mais para trabalhar em Santos, porque ou sigo o bombeiro, ou sigo o Condepasa, fica esse jogo de empurra, e o cidadão não pode trabalhar. Então fica esse caso aqui, o Banha lembrou no bloco anterior, de vez em quando a gente toca nesse assunto, e lembra aqui do cidadão que mora ali próximo realmente onde é o Detran, e a família está numa situação difícil, não é? Gostariam de poder negociar, de vender a casa, mas a casa está tombada, ninguém entende, não é? Por que foi feito aquele tombamento no meio da Avenida Conselheiro Nébias, que história tem aquilo, e vai vender para quem, né? O cidadão que vai comprar um imóvel tombado, não sei que seja o caso do Cassione, que resolveu fazer o escritório dele lá no imóvel tombado, histórico do centro de Santos, mas são casos raros, não é difícil de acontecer isso. Então eu pergunto, você não pode recorrer para ninguém? Se tombar o seu imóvel, você está perdido, não tem como. Você pode recorrer, por exemplo, para o incêndio. A melhor maneira de você valorizar o seu imóvel... Toca gasolina lá e bota fogo. Toca fogo no imóvel. Depois que tiver em escombros, né, você demoliu, aí você tem um terreno. E aí no terreno você constrói e faz o que você quiser. Porque é a melhor maneira de você conseguir valorizar. Você quer ver um absurdo? O meu prédio tem 3 frentes. Ele dá para a Rua 15, ele dá para o Boulevard da Dom Pedro, que vai da Rua 15 até o Cais, e dá frente para o Cais.
ele é tombado. Só que todos os prédios que dão frente para o cais não são tombados. Então, meu prédio é tombado num pedaço dele. Outro pedaço ele não é. Você tem ali na Tuiuti, a única coisa que está preservada no centro, que é protegida no centro, e que todo mundo fala, é ali a meca do centro, é a Bolsa do Café. Só que o Omar Laíno, que foi o pioneiro, é verdade. o Omar Laíno foi o pioneiro, ele pegou um prédio, um edifício de 100 anos, que estava absolutamente destruído, que era o Banco Italiano, nos velhos tempos da Rua 15, ele reformou tudo aquilo e fez uma beleza, o escritório da Fênix, o escritório dele ali, esquina da Rua Riachuelo com a 15 de novembro. É um exemplo até. Quando eu fui adquirir meu imóvel, o Laíno me estimulou, falou, vai Cassione, compra, por quê? Quanto mais gente vier para cá, mais um atrai o outro. Então, eu, evidentemente, segui o conselho do Laíno. E uns outros idiotas que fizeram a mesma coisa. A Ozan acabou de fazer uma reforma custosíssima, muito bonita, muito bem feita, quase do lado do meu prédio, na Rua 15. Em compensação, o resto vai ficando degradado. Você na Senador Feijó, você tem imóveis que estão cai não cai. Vontade de chorar passar ali. Imóveis maravilhosos que poderiam ser restaurados. E em alguns deles você tem a Ileia Santista. O que é a Ileia? Tem a Ileia Amazônica, né? Que é aquela fauna e flora da vegetação amazônica. Você tem hoje na fachada de alguns prédios da Senador Feijó, nascendo pé de carnaúba, pé de cedro, de jequitibá, de mamoeiro, mamão macho, mamão fêmea, tudo pelas fachadas. As marquises que ainda não caíram. Tudo para cair, entendeu? Quer dizer, então é um contrassenso. Eu não falo mais, eu aboli a palavra alegra centro. E passa o bonde turístico em meio à prostituição, ao tráfico de entorpecente. A tudo. O bonde turístico mostra uma parte bonita e uma parte horrorosa, né? Porque é isso que é o centro. O centro é esse misto entre o horroroso e o bonito. Agora, só aqui que é assim, porque no Recife, em Belém, em São Luís, em várias cidades onde havia essa zona portuária, antiga, não é, degradada, que todo mundo dizia, arrasa, faz uma demolição, põe tudo no chão. Eles não fizeram, eles restauraram. Você vai ao Recife, está um espetáculo a restauração no centro histórico do Recife. Vai a Belém do Pará, uma maravilha. Em São Luís, uma maravilha. Em todos os lugares é possível fazer isso. Aqui não há, sabe, não há o mínimo de condição de fazer, porque sempre tem um camarada para dizer assim, onde é que eu posso colocar o famoso empata tudo? Onde é que eu posso colocar a pedra no caminho? Onde é que eu posso colocar o não? Porque aqui em Santos nós sabemos que nós somos famosos por termos aqui a turma do não. A turma do não é assim, eu tive uma ideia, não, discordo, não sei nem qual é a tua ideia, mas já discordo, de antemão. Ah, é? A ideia que eu tinha era de salvar a sua vida, mas o cara já discordou antes. Entendeu? Então aqui em Santos a turma do não é a turma pior que existe. Cassione, o que mais chama a atenção, e eu quero passar e fazer essa pergunta ao doutor Manuel Rogério, que ele até ajudou colaborou nessa legislação, mostra claramente duas vertentes de abandono é pouco. Acho que num lado é a faixa de Gaza. A gente pode lembrar, o senhor falou em zona, a gente podia falar aqui da General Câmara, João Otávio, Dona Adelina, Dr. Cócrates, Xavier da Silveira. Ali existem escombros, casas abandonadas, não pode se fazer nem o asfalto, porque caminhões de degradação, ali é a casa de ninguém. O Valongo ainda deu um upgrade um pouco melhor, porque ali se construiu o Museu Pelé, a questão da Petrobras, mas mesmo a própria Petrobras está relutando, e agora recentemente se acertou com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, para que ocupe aquele prédio, então aos poucos ocupando de andar em andar, porque ali também todo o entorno é abandonado paisagisticamente,
todo o entorno ainda tem vícios com armazéns degradados que estão grifados com proteção local. Então, como é que a gente sai dessa camisa de 11 varas aí, meu amigo doutor Rogério? Só posso lhe dizer uma coisa antes do Rogério falar? A lógica, eu sou um sujeito que aprendi desde que eu tinha 3 anos de idade. Eu dizia assim, mas para minha mãe, se a senhora está dizendo que é assim, então por que isso não é assado? Lógica é exatamente a arte do bom raciocínio. Você parte de uma premissa e vai para uma conclusão. Das duas, uma. Ou você faz o centro virar uma possibilidade de modernização, e aí você deixa demolir tudo e deixa todo mundo construir o que quiser. Porque se a Petrobras pode colocar um arranha-céu a 200 metros do meu prédio, do lado do Valongo, do lado da ex-Câmara Municipal, que desabou inteirinha, depois de ter virado o Hotel Monte Alegre, que era um prostíbulo, né? Aí pegou fogo, virou ruína. E em cima da ruína fizeram o Museu Pelé. Se eu não posso fazer nada ali, por que a Petrobras pôde fazer aquele prédio? Então vou fazer o seguinte, todos podem. Aí todo mundo vai fazer a sua demolição e vai construir. E nós criamos uma Manhattan. Criamos uma Manhattan ali do lado do porto. Tá certo, né? É isso aí. Ou então, não pode. Então vamos reformar tudo que está aí e deixar a coisa ficar preservada do ponto de vista histórico. Diga, Rogério, pois não. Bom, acho que são vários pontos que o Banha abrange nessa legislação. A questão do empreendedor, fomentar a economia da cidade, você fazer uso de uma norma que já alcançou o status constitucional, que é o artigo 170 da Constituição, que fala que o Estado tem que fomentar a economia através da livre iniciativa. Mas para ter uma livre iniciativa, não adianta o cidadão conseguir abrir uma empresa, ter o CNPJ, mas ele não consegue regularizar a sua casa. E ali onde o Banha está falando, na parte do centro, tem muito problema de alvará, casas noturnas, bares e restaurantes, justamente pela questão que o Condepasa não permite que o bombeiro faça intervenções no imóvel para transformar aquele imóvel seguro. Ora, você vai no Vaticano, na Itália, que é mais histórico que o Vaticano, que recebe milhões de pessoas, ele tem intervenções do Corpo de Bombeiro para dar segurança aos visitantes. No Palácio de Versalhes, na França, ele tem intervenções para dar segurança aos visitantes. E aqui você não consegue fazer uma intervenção meramente porque um órgão se coloca como senhor da razão e, acima de tudo, sob a alegação de que está preservando o patrimônio, pretere a segurança do cidadão. Outro aspecto da legislação do Banha é tentar harmonizar essa questão do paisagismo. Até uma rodovia tem emprego de paisagismo. Por quê? A cidade ela tem que ser harmoniosa. O que a legislação do Banha tenta fazer é manter uma área antiga, um centro preservado, um centro histórico preservado, mas limitar, diminuir essa área para que o poder público possa realmente agir. Se o proprietário do imóvel não fizer a benfeitoria que a legislação exige, a prefeitura vai ter menos locais para estar fiscalizando e exigindo, se for o caso até desapropriando para ela fazer aquela questão que precisa, que é manter aquele patrimônio. Você tem uma solução, Manuel Rogério. Veja, se o indivíduo tem um imóvel lá, que ele não cuida, que ele deixa deteriorar, o que a prefeitura pode fazer? A prefeitura pode taxar esse imóvel com um imposto tão oneroso que o sujeito ou gasta dinheiro reformando o imóvel, ou ele perde o imóvel. Nós já temos legislação que faculta isso dentro disso. Demorou muito. Mas já tem. Desde 2001, nós implantamos o Estatuto da Cidade, fala da função social da propriedade, e como fala também do imposto progressivo. Claro. Porque senão vira terra de ninguém, terra da especulação. O cara compra baixo, e daqui a 5, 6 anos vem uma mão amiga e fala assim, pô, você comprou baixo?
vamos fazer aqui uma coisa bonita. Aquilo que ele comprou por 5 vale 35, vale 135. E aí a gente vê modelos, como o senhor viu, e o doutor Rogério, que viajam muito pelo mundo. Quando você quer aquecer um local, ou você traz grandes empreendimentos, que não é aquele local nós estamos esperando há 35, 50 anos, grandes empreendimentos, não vão ter grandes empreendimentos, até porque chegaram a fechar as portas para esses grandes empreendimentos, mas se aquece com habitações, que nós temos um déficit de 17 mil habitações. Podemos colocar habitações para conviver com centros comerciais embaixo desses prédios. Principalmente nesses lugares. Você quer ver um exemplo só antes de você fazer a pergunta? E a Marina, que foi lançada com pompa e circunstância no Porto Valongo, pela administração Marina Porto Valongo. O intervalo já a gente completa. Eu tô até com dor de barriga. Essa é boa. Essa eu gostei, só me dá aqui. A gente volta, este é o terceiro bloco, né, desta edição do Painel Regional, conversando sempre com prazer com Vicente Cassione, com o vereador Banha do PMDB e com o Manuel Rogério. O assunto sempre aqui, desde que a gente abriu esta edição, estamos com essa polêmica que envolve a área central de Santos, né, o famoso Alegra Centro, projeto do vereador Banha que tenta desengessar o velho centro histórico de Santos para que haja investimentos e um crescimento econômico, né, principalmente naquela região e até de populacional, claro. E eu fechei o bloco anterior lembrando do projeto Marina Porto Valongo. O que se fez desse projeto? Hein? Alguém se lembra? Foi lançado com pompa e circunstância, seria algo extraordinário aqui para a área central da cidade, para o Valongo, para o centro histórico. Você não internaram ainda o sujeito que teve a ideia de fazer a Marina Porto Valongo? A Casa de Saúde de Anchieta está desativada. Fechou, desativada então a Casa de Saúde. Não é? Essa história de querer fazer ali o terminal de passageiros, naquela área, naquela linguiça estreita do porto, é uma coisa impossível. Eu só digo isso. Se você quiser avançar fazendo as entradas de pier para os navios entrarem na vertical, você invade o leito principal do estuário. Aí já não passa mais navio ali. E se você quiser colocar ali 4, 5 navios de passageiros que param em Santos, aportam em Santos na temporada, num dia só... Projetos são 2, Cassione. O projeto original dele é 2 navios. Se colocar o primeiro, não entra o segundo. Isso, aí os outros 2 navios ficam parados na entrada da barra esperando, entendeu? Aí você põe 4 mil, 5 mil pessoas, 6 mil passageiros, esperando, olhando para a cidade de longe, assim, na entrada da barra, até que esses 2 saiam para os outros poderem entrar. Isso não existe, ali não tem lugar para fazer terminal de passageiros. Marina só se for para parar veleiro e iate de quem está interessado em fazer a marina. Esse projeto é igual a ponte, o túnel, que na projeção, em época de eleição, ele vem naquela projeção bonita. Tira da gaveta? Quando está na eleição, puxa da gaveta. Aí vem o túnel. Vem aquela ilustração bonita. E vem a marina. E outra coisa, uma marina, você vê uma marina ou um ponto de atracação de navio de passageiro sem uma rede hoteleira no entorno. Toda a infraestrutura que precisa. Que precisa, estacionamentos. Claro. Não cabe. Claro. Não, mas é o que eu digo. Aqui em Santos, aos delirantes, aos loucos varridos, aos mal intencionados, aos passivos, ao pessoal do não, e tem uma turma, uma meia dúzia, que fica dando murro em ponta de faca e querendo ver isso mudar, mas infelizmente não dá. A luta é desigual. A luta é desigual. É uma crise, inclusive, de mentalidade. A verdade é essa. E esse é o problema do Brasil em todas as esferas de gestão, de comando e assim por diante. Você vê, o Paulo Alexandre Barbosa, ele quer resolver o problema do centro. Quer. E por que todo mundo não se junta e não vai ajudar a resolver o problema? O prefeito quer. Se o prefeito dissesse, não, vai ficar como está, não, ele quer resolver. Então é preciso que todo mundo se junte. Mas no gabinete de cada vereador, às vezes tem uma série de pessoas e de influências, ou não sei do que não faz com que em determinados momentos todo mundo se junte. Por isso que eu admiro a Itália. A Itália é um
todo mundo discute, briga, Grita. um bate no outro. Né? Eu me lembro uma vez que eu estava num restaurante em Roma, estavam senadores e deputados lotando o restaurante. Eu pensei que eles iam se matar ali com as unhas. Todos gritando, blá, blá, blá. De repente veio a comida, fez-se um silêncio, alguém disse, bom apetito, todo mundo começou a comer, acabou a briga, acabou tudo. Quer dizer, não é briga, é aquela maneira de ser. Só que na hora em que a Itália entra nas situações de crise, como foi no tempo das Brigadas Vermelhas, quando mataram o Aldo Moro, junta todo mundo e todo mundo se une, porque o interesse comum prevalece. Aqui, na nossa região, o interesse comum não prevalece. É o interesse individual. É o farinha pouca, meu pirão primeiro. Se eu não posso fazer o que o meu vizinho está fazendo, eu quero que a casa do vizinho caia. Se eu não posso fazer uma casa igual a do vizinho, a do vizinho tem que cair, porque aí eu vou dizer, tá vendo? A casa dele caiu, agora eu estou bem, a minha casa está em pé. Quer dizer, essa é a mentalidade. Tem uma pergunta para você chegando aqui já, Vicente Cassione. O João dos Santos, lá do Caminho da União. Um abraço, obrigado por estar conosco. Cassione, quanto já gastou para o projeto Santos Novos Tempos? Quanto já se gastou para o Santos Novos Tempos? Não é? Porque continuam as enchentes e as obras ainda paradas há mais de mês, diz ele, não é? Com o canal transbordando. Será que continua o projeto Santos Velhos Tempos? Aí ele faz ironicamente, não é? Uma brincadeira com o Vicente Cassione lá na Zona Noroeste. E aí? A verdade é a seguinte, a Zona Noroeste, ela é uma coisa tão simples que desde o primeiro momento em que começou a se habitar a Zona Noroeste, todo mundo sabia que a Zona Noroeste estava situada em nível mais baixo do que a pré-mar, do que a maré alta. Então, por isso que foram feitos os diques. Por que foram feitos os diques? Para evitar esse problema. A partir do momento em que você constrói uma cidade abaixo do nível da pré-mar, você vai ter alagamento sempre. O que tinha que ter sido feito naquela altura? Um aterramento da região. É só isso. Mas o que eu falo é, quando você tem uma solução simples, aparece um gênio com aquelas orelhas desse tamanho, dá um relincho e dá a sua opinião, que são 2 relinchos e um coice. Entendeu? Quer dizer, há muita gente burra ou mal intencionada, que eu acabei de dizer. As pessoas dizem às vezes que eu sou bruto, que eu sou muito cru quando eu falo as coisas. Escuta, com esta idade que eu tenho, você acha que eu tenho condição de falar o quê? Há pessoas que deveriam ter o bom senso são burros e mal intencionados. E agora, os bom intencionados e os inteligentes não têm o espaço que deviam ter. Cassione, será que eles estão inventando a roda? Porque lá na Idade Média, a Holanda já tinha esse problema. Tinha uma cidade quase debaixo... Na Idade Média não, muito antes da Idade Média. Já tinha uma cidade debaixo do mar, praticamente, dos rios. Fizeram aquelas comportas, e lá se vive bem, se atravessa lá uma economia maravilhosa. Vou te dar um exemplo que Brasília, o Kubitschek em 5 anos fez Brasília. Aqui está 8 anos o Santos Novos Tempos e não sai do papel, não sai da Haroldo de Camargo. O problema todo é o seguinte, na Holanda, o rio Reno desaguava ali no Mar do Norte, Roterdã. O que eles fizeram? Avançaram 40 quilômetros para dentro do oceano, para dentro do mar, fazendo cada vez mais a ampliação do porto de Roterdã, que é o maior porto da Europa. Avançando com o rio Reno, com as margens do rio Reno, 40 quilômetros, quase daqui a São Paulo, de distância, é 3 vezes Santos Cubatão de distância, vai a Cubatão, volta e vai, de distância. Não tinha Condepasa, não tinha Ibama, não tinha CETESB, não tinha meio ambiente. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Nos Alpes suíços, você tem pinheirinhos, você tem casas de marzipan, você tem bosques de chocolate, mas lá não você tem anõezinhos que andam de noite no bosque. Mas lá não tem Márcio Lara, nem Caldato, não tem esse pessoal lá. Mas lá eles fazem represa hidrelétrica, fazem rodovias no meio dos Alpes, dos pinheiros. Né? Quer dizer, países civilizados sabem conviver entre o que precisa ser feito para o ser humano viver
e o que não pode ser feito. Perfeito. Aqui não. Aqui no Brasil nós damos prevalência a tudo, menos ao ser humano, menos à qualidade de vida. E aí criamos uma porção de obstáculos, né, para proteger a lacraia do brejo. Eu deixo a sugestão para o Boturão aqui, para que ele traga um dia no seu programa o guardião do templo, o guardião dos Santos Novos Tempos. Traga aqui o seu Márcio Lara. Vamos e trazer. pede ele para discorrer sobre Santos Novos Tempos. José Alves, lá do Embaré, aqui perto, né? Manuel Rogério, tomando como base a Ilha Diana, não é? Como um simples cidadão que não possui um par de sapatos, se intitular dono desse patrimônio, inclusive possuir um RIP, é isso que ele disse, em seu nome. Qual é o tipo de critério utilizado pelo SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União? A Ilha Diana tem dono? Bom... Nunca teve, né? Até onde eu saiba. Santos, São Vicente, pelas suas características litorâneas, elas têm muita influência por terrenos de marinha. Eu quero deixar claro, terrenos de marinha, não terrenos da marinha. Terrenos de marinha é aqueles que são banhados pelo mar ou por rios, aí vem a pré-mar que o Dr. Cassione falou, 33 metros. Então são critérios estabelecidos por decreto da União há muito tempo, que delimitou uma área e que nessas áreas teriam terrenos de marinha. E aqueles também acréscimos de marinha, que são aqueles aterros, que o caso também que fizeram lá em Roterdã, se fosse aqui no Brasil, seriam acréscimos de marinha e de propriedade da União, está aí regulada pelo Serviço de Patrimônio da União. Agora, porque pessoas conseguem obter esse tipo de direito sobre um terreno da União, na verdade, ele pode ser uma ocupação que ninguém fiscaliza. Quando é ocupação, não, ocupação regularizada, o próprio SPU dá a ocupação, ou pode ser um aforamento. Se for uma ocupação, a qualquer momento a União pode retomar. Nesse caso de Ilha Diana, me parece ser uma ocupação, que é mais frágil, a União poderia estar tomando. Porque um cidadão, como ele conseguiu isso aí, no outro programa, um munícipe tinha nos parado e perguntado, inclusive, a pergunta era para o Dr. Cassione, para falar como que ainda existe pessoas que se dizem influentes no SPU e consegue obter benefícios sobre esses terrenos de marinha, enquanto outros, cidadão comum, tem muita dificuldade. Isso acabou virando mercado, como é o caso do... Já fico até espantado. Ilha Diana tem dono. Já tivemos aí uma operação Porto Seguro, que está aí de sigilo de justiça, que também Ilha das Cabras, tem um cidadão que é dono da Ilha das Cabras, é dono de uma ilha. O outro é da Ilha Barnabé Bagres, tomou conta de tudo. Como é que é isso aí, Cassione, essa imundícia? Como é que é isso aí? O SPU, que tinha indeferido uma pretensão do senhor Gilberto Miranda, aquele ex-senador que estava na Operação Lava Jato, aí naquela operação Satyagraha, né? Sei. Satyagraha. Muito bem. Ele estava querendo pegar tudo aqui embaixo. Tudo. Tudo para ele. Lado de lá da margem esquerda, do lado da Ilha Barnabé, Bagres, o Sítio das Neves, tudo ele queria pegar. O SPU fulminou. Agora, misteriosamente, a fada Sininho veio lá da terra do Nunca, lá, bateu, o SPU aceitou o recurso dele. Quer dizer, está cheirando a quê? O que está cheirando? Só para terminar, eu sei que está acabando o programa. Quer um exemplo da loucura? O emissário submarino. O que era o emissário submarino? Foi um aterro que foi feito para colocarem os canos que iam levar o esgoto 4 quilômetros mar adentro. Então você tinha que fazer uma plataforma para jogar dali escorregando os canos. Terminado o serviço, você ia remover todo o entulho e a plataforma do local. Perfeito. Plataforma hoje, pelo Ministério Público e todo mundo, o emissário submarino, a plataforma do emissário, que era um entulho só para quebrar galho na obra, virou tombado. Não pode mexer ali, está intocável. Quer dizer, aquele monturo que tinha sido feito. Está sendo aproveitado hoje do jeito que está sendo aproveitado. Então não tem jeito. Eu começo até a me alterar, porque não tem jeito. A gente vem aqui, fala, semana seguinte vai ter a mesma coisa, e depois vem o meu filho,
depois vem o meu neto, depois talvez venha o bisneto, e vai continuar falando a mesma coisa. Lembra quando o meu bisavô falava aquele negócio lá? E vai dizer as mesmas coisas e não vai bisavô mudar. Fosse prefeito, seria diferente. Estamos fechando aqui o painel regional. Obrigado, Vicente Cassione, participação sempre importante conosco, como o vereador Banha do PMDB aqui de Santos, nosso Manuel Rogério. Obrigado a você que nos acompanhou, sempre de segunda a sexta, por enquanto às 10:50 da tarde, não é? Com a reprise às 7:30 da noite, aos sábados 3 da tarde e aos domingos às 17 horas às 5 da tarde. Até amanhã.